Autobiografia de um Yogi para Mahansa Yogananda. Últimos dias com meu Guru, parte 2, capítulo 42. No segundo dia do nosso Mela, meus companheiros e eu entramos em vários ashramas e cabanas temporárias e fizemos pranams e a todos os homens santos que ali se encontravam. Recebemos a bênção do líder do Ramugiri, da Ordem dos Swamis, um asceta magro e sorridente, de olhos brilhantes. Em seguida, visitamos um eremitério cujo guru observara durante os últimos 9 anos o voto de silêncio e uma estrita dieta de frutas. No tablado central do salão do ashram estava sentado um sadhu cego, Pragla Chakshu, profundo conhecedor dos Shastras e muito reverenciado por seguidores de todas as seitas. Depois de eu ter proferido uma breve palestra em hindi sobre Vedanta, nosso grupo deixou o tranquilo eremitério para saudar o Swami Krishnananda, que estava ali por perto. Ele era um monge bonito, de faces rosadas e ombros imponentes. Uma leoa mansa estava deitada junto dele, sucumbindo ao seu encanto espiritual e não certamente ao seu poderoso físico. O animal selvagem recusava-se a comer qualquer tipo de carne, preferindo arroz e leite. O Swami conseguira ensinar a fera, de pelo castanho avermelhado, a rosnar um om profundo e cativante, um felino devoto. O Sr. Wright fez uma interessante descrição em seu diário do nosso encontro seguinte, uma entrevista com um sadhu jovem e erudito. Passando por uma ponte fluente que rangia, cruzamos o baixo Ganges com o Ford. Em meio à multidão, avançamos sinuosamente e devagar, por estradas estreitas e tortuosas, até chegarmos ao local que Yoganandaji indicou como sendo aquele onde Babaji e Sri Yukteswar se encontraram. Apeamos do carro pouco depois e caminhamos uma certa distância sobre as areias escorregadias, em meio à densa fumaça proveniente das fogueiras dos sadhus, até chegarmos a um aglomerado de pequenas e modestas cabanas de taipa. Paramos, enfim, diante de uma dessas moradas temporárias de aspecto insignificante e com uma entrada sem porta, que parecia ter sido feita para um pigmeu. Era onde se abrigava Kara Patri, um jovem sadhu errante, notável por sua inteligência excepcional. Nós o encontramos sentado sobre um monte de palha, com as pernas cruzadas, vestido apenas com um pano ocre disposto em dobras sobre os ombros, a única coisa que possuía. Com dificuldade, engatinhamos para dentro da cabana e fizemos um pranam aos pés daquela alma verdadeiramente iluminada, cuja face divina sorria para nós. Enquanto isso, um lampião de querosene projetava estranhas sombras que dançavam nas paredes de taipa da pequena choça. A face do sadhu, principalmente seus olhos sorridentes e dentes perfeitos, reluzia. Embora não compreendesse o hindi, sua expressão era reveladora. Ele estava cheio de entusiasmo, amor e glória espiritual. Ninguém poderia não acreditar na sua grandeza. Imagine como é feliz a vida de alguém sem apego ao mundo material, livre das preocupações com a roupa que vai vestir e com o que vai comer. Nunca mendigando, nunca tocando alimentos cozidos, exceto em determinados dias, nunca carregando uma vasilha de esmolar, livre das dificuldades financeiras, nunca tocando em dinheiro, nunca acumulando coisas, que confia sempre em Deus e não necessita de nenhum veículo para se locomover, que caminha pelas margens dos rios sagrados, sem permanecer no mesmo lugar mais do que uma semana, evitando assim qualquer tipo de apego. Assim era essa alma humilde, excepcionalmente versado nos Vedas, possuidor de um diploma de mestrado e do título de Shastri, mestre das Sagradas Escrituras, da Universidade de Benares. Um sentimento sublime apossou-se de mim quando sentei aos seus pés. Parecia que meu desejo de ver a autêntica Índia imemorial estava sendo respondido, pois estava diante de um representante fidedigno dessa terra de gigantes espirituais. Fiz algumas perguntas a Kara Patri a respeito da sua vida de sadhu errante. Você tem roupas para inverno? Não, esta é suficiente. Leva algum livro com você? Não. As pessoas que querem me ouvir ensino de memória. O que mais você faz?
Ando sem destino pelas margens do Ganges. Ao ouvir essas palavras serenas, um desejo ardente de viver com a mesma simplicidade invadiu-me. Lembrei-me dos Estados Unidos e de todas as responsabilidades que carregava sobre os ombros, e por um instante pensei com tristeza: Não, Yogananda, não, Yogananda, nessa vida, vagar pelas margens do Ganges não é para você. Depois do que o Sadhu me contara algumas das suas realizações espirituais, fiz-lhe uma pergunta inesperada. Em suas descrições você usa textos das Sagradas Escrituras ou sua experiência interior? Em parte, cito o que aprendi nos livros, ele respondeu, com um sorriso franco. Em parte, minha própria experiência. Felizes ficamos ali por algum tempo, em meditação silenciosa. Ao deixarmos sua presença sagrada, comentei com Sir Wright. Ele é um rei sentado num trono de palha dourada. Naquela noite, no Mela, jantamos sob as estrelas, comendo em pratos feitos de folhas presas com gravetos. Na Índia, quase não se lava a louça. Permanecemos mais 2 dias na fascinante Kumbha. Em seguida, viajamos para o noroeste, percorrendo as margens do rio Jumna, até chegarmos a Agra, onde pude admirar mais uma vez o Taj Mahal. Na minha memória, Jitendra estava ao meu lado, olhando com admiração o sonho de mármore. A seguir, fomos para o ashram de Brindavan, do Swami Keshabananda. No meu intento, ao procurar Keshabananda, estava relacionado a este livro. Eu jamais esquecera o pedido de Sri Yukteswar para que escrevesse sobre a vida de Lahiri Mahasaya. Enquanto estive na Índia, aproveitei todas as oportunidades para entrar em contato com discípulos e parentes diretos de Yogavatar. Registrei as conversas em volumosas notas, verifiquei fatos e datas, recolhi fotografias, cartas antigas e documentos. Meu dossiê sobre Lahiri Mahasaya começou a crescer e, apreensivo, antevi o árduo trabalho à minha espera. Rezei para que conseguisse me sair bem no papel do biógrafo do colossal guru. Muitos de seus discípulos temiam que, em um relato escrito, o mestre pudesse ser depreciado ou mal compreendido. Com meras palavras, dificilmente alguém fará justiça à vida de uma encarnação divina. Disse-me certa vez Panchanon Bhattacharya. Outros discípulos próximos também preferiam manter o Yogavatar oculto em seus corações, como um preceptor imortal. Não obstante, atento à predição de Lahiri Mahasaya sobre sua biografia, não poupei esforços para obter e verificar fatos da sua vida. Em Brindavan, Swami Keshabananda cumprimentou nosso grupo calorosamente em seu Katyayani Peit Ashram, uma imponente construção de tijolos com sólidas pilastras negras, localizada num lindo jardim. Ele nos conduziu imediatamente à sala de estar, na qual uma foto ampliada de Lahiri Mahasaya ornava a parede. O Swami já tinha quase 90 anos, mas seu corpo musculoso irradiava força e saúde. Com longos cabelos, barba branca e como a neve, e olhos que brilhavam de alegria, ele era a personificação de um patriarca verídico. Informei-o de que tinha a intenção de mencionar seu nome no meu livro a respeito dos mestres da Índia. Por favor, conte-me algo sobre sua vida, pedi-lhe encarecidamente. Com um sorriso. Grandes yogis costumam ser pouco comunicativos. Keshabananda fez um gesto de humildade. Tenho pouco a dizer sobre acontecimentos exteriores. Passei praticamente toda a minha vida na solidão do Himalaia, indo a pé de uma caverna silenciosa para outra. Durante algum tempo, mantive um pequeno ashram nas cercanias da cidade de Hardwar, cercado por bosques de grandes árvores. Era um lugar tranquilo, pouco visitado por viajantes por causa da ubíqua presença de najas. Keshabananda riu. Tempo mais tarde, uma enchente de Ganges acabou com o eremitério e também com as najas. Meus discípulos ajudaram-me então a construir esse ashram em Brindavan. Uma das pessoas do grupo perguntou ao Swami como ele se protegia dos tigres do Himalaia. Keshabananda balançou a cabeça. Naquelas elevadas atitudes espirituais, os animais raramente molestam os yogis. Certa vez, na floresta, eu me vi cara a cara com um tigre. Ao ouvir meu inesperado grito, o animal ficou imóvel como uma pedra. De novo, o Swami riu de suas lembranças. Ocasionalmente, eu saía do meu isolamento para visitar meu guru em Benares.
Ele costumava brincar comigo sobre minhas incessantes viagens nas solidões do Himalaia. Você tem o desejo de viajar marcado em seu pé, disse-me ele certa vez. Fico feliz pelas montanhas sagradas do Himalaia serem grandes o bastante para entretê-lo. Muitas vezes, continuou Keshabananda, tanto antes quanto depois do seu falecimento, Lahiri Mahasaya apareceu em carne e osso diante de mim. Não há altura no Himalaia inacessível para você. 2 horas mais tarde, ele nos conduziu ao pátio para comermos. Silenciosamente os pirei, desanimado. Uma outra refeição de 15 pratos. Menos de um ano da hospitalidade indiana e eu já tinha engordado 25 quilos. Entretanto, teria sido considerado o máximo da grosseria recusar qualquer dos pratos cuidadosamente preparados para os intermináveis banquetes na minha honra. Na Índia, mas infelizmente em nenhum outro lugar, um swami bem rechonchudo é considerado um espetáculo delicioso. Depois de jantar, Keshabananda levou-me a um canto isolado. Sua chegada não é inesperada, disse ele. Tenho uma mensagem para você. Fiquei surpreso. Ninguém tinha conhecimento dos meus planos de visitar Keshabananda. Ano passado, quando caminhava pelo Himalaia setentrional, perto do Bradinarayan, eu me perdi. Achei então uma espaçosa caverna que estava vazia, embora as brasas de uma fogueira ainda estivessem incandescentes num buraco no chão rochoso. Pensando em quem seria o ocupante daquele refúgio isolado, sentei-me junto ao fogo, o olhar fixo na entrada da caverna iluminada pelo sol. Keshabananda, estou contente de você estar aqui. Essas palavras vieram de uma voz que estava atrás de mim. Virei-me espantado e fiquei deslumbrado de ver Babaji, o grande guru, materializar-se num recesso da caverna. Cheio de alegria por vê-lo novamente, depois de muitos anos, prostrei-me aos seus pés sagrados. Eu o chamei aqui, continuou Babaji. Foi por isso que você se perdeu e foi conduzido à minha morada temporária nesta caverna. Muito tempo se passou desde o nosso último encontro. Estou contente de saudá-lo mais uma vez. O mestre imortal abençoou-me com algumas palavras de ajuda espiritual e depois acrescentou: deixo com você uma mensagem para Yogananda. Ele lhe fará uma visita quando voltar à Índia. Muitos assuntos ligados ao guru dele e os discípulos ainda vivos de Lahiri manterão Yogananda totalmente ocupados. Diga-lhe, portanto, que eu não o verei dessa vez, como ele ansiosamente espera. Vê-lo-ei em alguma outra ocasião. Fiquei profundamente emocionado ao receber dos lábios de Keshabananda a consoladora promessa de Babaji. Desapareceu do meu coração uma certa mágoa. Não mais me afligi por Babaji não ter aparecido no Kumbh Mela, como seria o que Tsvara havia dado a entender. Passarmos a noite hospedados no ashram e partimos na tarde seguinte para Calcutá. Ao atravessar de automóvel uma ponte sobre o rio Jumna, contemplamos a magnífica vista do perfil da cidade de Brindaban, no exato momento em que o sol incendiava o céu, deixando-o da cor da fornalha de Vulcano, e que se refletia nas águas plácidas embaixo de nós. A praia de Jumna é abençoada pelas memórias da meninice de Sri Krishna. Com inocente doçura ele fazia suas lilas brincadeiras com as gopis, mocinhas, exemplificando o amor sublime que sempre existe entre uma encarnação divina e seus devotos. A vida do Sr. Krishna tem sido mal interpretada por muitos comentaristas ocidentais. A alegoria das Sagradas Escrituras é algo desconcertante para as mentes que entendem tudo de forma literal. Um equívoco muito engraçado cometido por um tradutor ilustra esse fato. Trata-se da história de um inspirado santo medieval, o sapateiro Ravidas, que na linguagem simples do seu próprio ofício cantou a glória espiritual imanente à humanidade. Sob a imensidão do azul, vive a divindade envolta em vazio. É preciso conter o riso diante da interpretação prosaica do poema de Ravidas, feita por um escritor ocidental. Ele construiu depois uma palhoça, na qual colocou um ídolo feito de couro e passou a adorá-lo. Eu paro aqui para continuarmos o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.